Conforme prometido, nessa aula a gente vai começar a falar sobre uma estrutura que vai nos permitir falar de convergência e continuidade da mesma maneira que a gente fez para os espaços métricos, né? A ideia é, dado esse conjunto X, onde a gente está trabalhando, para cada ponto de X, de alguma maneira, a gente vai ter especificado essa família de conjuntos que a gente vai chamar de vizinhanças de X. Nos espaços métricos, a gente, para construir essa família, o que a gente fez foi pegar as bolas centradas em A e a partir das bolas a gente fez tudo isso, né? No caso da topologia geral, a gente não tem as bolas, a gente pode partir dessa família aqui, né? Só que para essa família, ou melhor, para essa estrutura que a gente está colocando em X, para ela ter propriedades parecidas com as propriedades que a gente tem nos espaços métricos, ou pelo menos algumas das propriedades, essa família não pode ser qualquer família de subconjuntos de X, né? A gente quer especificar uma estrutura que tenha propriedades que a gente possa usar para fazer argumentos parecidos com o que a gente já faz para os espaços métricos, né? Então, bom, deixa eu começar com os objetivos, mais ou menos, ou a motivação que a gente vai ter para essa estrutura, né? A gente quer poder falar sobre convergência e continuidade, né? Bom, convergência, formalizando com vizinhanças, era assim. Para qualquer vizinhança do ponto A, existe um momento que dali em diante a sequência xn entra nessa vizinhança e não sai mais, né? Isso é convergência. Continuidade ficava assim. Dada qualquer vizinhança do ponto f de A, você consegue uma vizinhança do ponto A que é jogada toda dentro dessa vizinhança pela função f, né? Ou seja, a imagem inversa dessa vizinhança de f de A contém alguma vizinhança de A. Só que conter, pelo menos lá no caso dos espaços métricos, um conjunto que contém uma vizinhança também é uma vizinhança, né? Bom, a gente quer ver que propriedades essa família vizinhanças de A tem que ter para a gente conseguir um conceito parecido com o que a gente tinha para os espaços métricos, né? Só com isso aqui que está no quadro, quer dizer, a gente tem para cada ponto uma família de conjuntos, né? Uma família de subconjuntos de X, e a gente tem esses conceitos aqui de continuidade e convergência, mesmo sem saber mais nenhuma propriedade do conjunto vizinhanças de A, a gente já pode tecer alguma consideração. E essa vai ser a primeira coisa que eu vou falar aqui. Bom, olha só. A gente está colocando no conjunto X uma estrutura que vai nos permitir falar de convergência e continuidade. Mas imagina o seguinte, que a gente coloque no mesmo conjunto duas estruturas diferentes. Então, imagina que para ser aquele V de A, a gente possa ter um conjunto V índice A e um outro conjunto W índice A. Então, no mesmo conjunto, duas estruturas diferentes de convergência e continuidade, mas que tem essa relação de inclusão aqui. Como é que fica a convergência, né? Quando que xn converge para A? Nessa e naquela estrutura, né? Então, olha só, se a gente tiver uma relação de inclusão, toda vez que uma sequência xn convergir para A na estrutura
em que as vizinhanças de A são dadas por esse W índice a gente também vai ter convergência nessa outra estrutura que as vizinhanças de A têm menos conjuntos, né? Claro, né? Porque para que a gente tenha convergência com essa família aqui, o que a gente precisa é que para todo conjunto dessa família, uma determinada condição seja satisfeita, né? E para que a gente tenha com essa outra família aqui, para todo elemento dessa família, determinada condição tem que ser satisfeita. Ora, mas se a gente tem uma relação de inclusão, né? Se a condição é satisfeita para todo mundo aqui, vai ser satisfeita para todo mundo nessa outra família menor, né? Então a gente tem essa implicação aqui. Isso aqui não depende de nenhuma condição que satisfaça essa família de conjuntos, vizinhanças de A. Só da relação de inclusão a gente já tem isso daqui, né? Isso permite que a gente tenha dois exemplos que são extremos para o caso de vizinhanças, que são esses exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo extremo é esse aqui. A única vizinhança de A é o espaço todo, é o conjunto X. Em termos de proximidade, é como se eu estivesse dizendo, está todo mundo próximo de X, né? Do ponto de vista do ponto A, está todo mundo próximo de A, não é de X, né? Então, todos os pontos estão próximos do ponto A. O que significa, então, dizer que uma sequência Xn converge para A? O que significa isso? Bom, nesse caso aqui, não significa absolutamente nada, né? Normalmente, quando você fala a sequência Xn converge para A, esse Xn você já assume que ele está no espaço topológico em questão, né? Porque é onde você pode falar de convergência. Então, você pegou uma sequência Xn em X que converge para A. Mas o que significa convergir para A? Para toda vizinhança de A, ora, mas a única vizinhança é o próprio X. Essa sequência Xn, que já estava em X desde o começo, ela eventualmente entra no conjunto X, eventualmente assim, desde sempre, né? Eventualmente entra no conjunto X e não sai mais. Mas essa sequência já está em X, né? Então, isso aqui não está dizendo absolutamente nada. Ou seja, toda e qualquer sequência que você pegar no espaço vai convergir para o ponto A, porque do ponto de vista do ponto A, todo mundo já está próximo o suficiente do ponto A, certo? Então esse exemplo extremo é simples, e tem um outro exemplo extremo que é um pouquinho mais complicado de falar da convergência, mas é esse aqui, ó. Nesse daqui, enquanto que nesse daqui estava todo mundo próximo de A, esse outro aqui, ó, das vizinhanças de A, são todos os conjuntos que contêm o ponto A. Na verdade, isso aqui é restritivo, né? Está dizendo que todos os pontos, exceto A, na verdade, estão longe de A, né? Porque tem uma vizinhança que é o conjunto unitário que contém o ponto A. Então, nesse sentido de distância, é como se todo mundo estivesse longe de A, né? E o que significa Xn convergir para A nessa topologia aí, né? Onde a gente tem essas vizinhanças de A aqui. Bom, eu vou demonstrar, certo? Então eu vou apagar aqui e a gente está com essa família de vizinhanças de A, onde qualquer subconjunto é vizinhança de A, perdão, qualquer subconjunto que contenha o ponto A é uma vizinhança de A, e eu tenho uma sequência que converge para A, e eu quero traduzir essa convergência, não sei, para a língua portuguesa, talvez, né? Eu quero dizer, em algum sentido, o que significa Xn convergir para A nessa
numa topologia onde as vizinhanças de A são dadas dessa maneira, né? Bom, para essa família de vizinhanças de A, onde qualquer conjunto que contenha o ponto A é uma vizinhança de A, em particular, esse conjunto aqui é uma vizinhança de A, né? É como se a gente estivesse dizendo, está todo mundo longe de A, o único ponto que é próximo de A é o próprio A, né? Então, em particular, se você tomar essa vizinhança de A aí, sabendo que Xn converge, você sabe o seguinte, para essa vizinhança de A, existe um momento que dali em diante Xn está dentro desse conjunto, né? Ora, mas isso aí significa que Xn é igual a A, né? Então, de um momento em diante, Xn é igual a A. A gente vai dizer que Xn é eventualmente constante igual a A, né? Eventualmente, porque a partir de um determinado momento isso vale. Então, a gente diz eventualmente isso vale, né? Essa sequência é eventualmente constante e igual a A, certo? Então, esses dois exemplos de casos extremos, eu acho que são importantes, é bom lembrar. E agora eu queria um pouco pensar nas propriedades que a gente quer que essa família V de A tenha, na verdade as propriedades que ela vai ter e quais consequências que essas propriedades vão acarretar, né? Em que tipo de consequências. Então, a gente ainda está pensando sobre essa estrutura, vizinhanças de um ponto, né? No espaço X, para cada ponto, vão ter as vizinhanças desse ponto, e a gente quer saber quais propriedades que isso daí tem que satisfazer para a gente ter um conceito bacana de convergência e continuidade, né? Essencialmente a gente está inventando aqui o que vai ser o chamado espaço topológico, certo? Então a primeira propriedade é essa aqui. Propriedade 1. Se V uma vizinhança de A, então A é um ponto de V. Bom, em termos de distância, né, essa coisa de proximidade, não exatamente distância, mas quem que está próximo e quem está longe, o que a gente está dizendo é que A está próximo de A, certo? Então, em termos de espaços métricos, se a gente estivesse falando em espaços métricos, o que está escrito aqui é que a distância de A até A é zero, né? Era isso nos espaços métricos que fazia com que toda bola centrada em A contivesse o ponto A. Então essa daqui é a primeira propriedade. Em termos de sequência, isso aqui significa que a sequência, que qualquer sequência que eventualmente fique constante, converge. Então uma sequência que eventualmente fica constante igual a A, ela converge para o ponto A, né? Então essa é a primeira propriedade que esse sistema de vizinhanças vai satisfazer, né? A segunda é essa aqui, ó. A segunda propriedade é essa aqui. Se eu tenho um V que é uma vizinhança de A, qualquer conjunto maior do que V também é uma vizinhança de A, né? Lembrando, todos os conjuntos que a gente está tratando são subconjuntos do espaço todo, são subconjuntos de X, né? Então, se esse cara é uma vizinhança e W também é um subconjunto de X que contém o V, então ele também é vizinhança, né? Em termos de sequências, isso tem aquela consequência nenhuma, né? Ou seja, a gente está dizendo que, como se eu estivesse incluindo nas vizinhanças, além das bolas, os conjuntos que contêm uma bola, né? Então, eu estou acrescentando um conjunto
que não faz diferença nenhuma para a questão de convergência, mas que facilita na hora de você falar de vizinhanças, porque você nunca vai precisar falar de um conjunto que contém uma vizinhança. O conjunto que contém uma vizinhança é uma vizinhança, né? Então, em particular, a gente tem aquela coisa, a continuidade, né? A continuidade é assim, você pega uma vizinhança lá de f de A, por menor que ela seja, né? E você consegue uma vizinhança em A, que é toda jogada lá dentro. Em termos de imagem inversa, você está dizendo que a imagem inversa de uma vizinhança de f de A contém uma vizinhança de A. E aí, com essa propriedade, a gente não vai precisar dizer contém. A imagem inversa de uma vizinhança de f de A vai ser uma vizinhança de A, né? Então, esse é o benefício de acrescentar esses conjuntos nessa família aqui, que a gente vai chamar de vizinhanças do ponto A. Essa aqui é a propriedade 2. A propriedade 3 é mais um questionamento do que uma propriedade, mas é uma propriedade também. Propriedade 3. Será que eu posso ter um ponto no espaço topológico tal que o conjunto de vizinhanças desse ponto seja vazia, né? A família de vizinhanças desse ponto seja vazia, nenhum conjunto é vizinhança desse ponto, né? Bom, o que isso implicaria em termos de convergência, né? Para xn convergir para A, o que tem que acontecer? Para toda vizinhança, que é nenhuma, que não tem, alguma coisa tem que ser satisfeita. Então isso é verdade sempre, né? Para toda vizinhança, porque esse conjunto é vazio, qualquer condição é satisfeita, porque não tem nenhuma, né? Então, em termos de convergência, isso ia significar que todas as sequências convergem para A, né? Mas isso é o mesmo, isso dá na mesma você dizer que a única vizinhança de A é o espaço todo, é o X todo, né? A noção de convergência fica igual, porque a sequência xn convergindo para A, ela já está em X, então dizer que ela eventualmente entra no espaço X é a mesma coisa que não dizer nada também, né? E a rigor, esse daqui é dizer nada, e se o X todo fosse a única vizinhança, você não estaria dizendo nada, mas estaria dizendo uma coisa que, né, que não faz diferença. Xn eventualmente entra em X. Então, em termos de convergência, permitir esse tipo de coisa não ajuda em nada, porque a gente já tem uma maneira de falar de convergência que qualquer coisa converge para A, né? Lá no futuro a gente vai ver que não se fala só de convergência de sequências, tem um conceito que é a convergência de redes, e essas considerações que eu estou falando, elas funcionam da mesma maneira para redes, né? Bom, então, em termos de convergência, essa família aqui, vizinhanças de A vazia, não tem serventia nenhuma, né? E a gente vai ver que ela tem alguns problemas, né? Que é o seguinte, imagina que você está fazendo um argumento qualquer, aí você diz assim, tome uma vizinhança qualquer do ponto, né, do ponto A. Porque uma coisa é você dizer, para toda vizinhança, aí tudo bem, não tem nenhum, para toda funciona. Agora, no meio do argumento você precisa pegar uma, tome uma, porque você sabe que imagem inversa de vizinhança é vizinhança, então você toma uma lá e pega a imagem inversa dela, só que não tem nenhuma para você pegar a imagem inversa, por exemplo, né? Então, é bom você ter que esse conjunto não é vazio, para você poder tomar uma vizinhança sempre que você quiser, sem se preocupar, né? Então, em termos de argumento lá no meio das demonstrações e tal, é muito interessante que essa família não seja vazia para você poder tomar vizinhanças
à vontade, né? Em termos de continuidade, isso também é um pouco um problema, porque no contradomínio, né, se for vizinhanças de f de A, se isso for vazio, você diz assim, olha, a imagem inversa de toda vizinhança é uma vizinhança. Tudo bem, isso sempre vai acontecer, porque não tem nenhuma. Né? Então a imagem inversa de todas elas, que não existem, né, que não tem nenhuma, a imagem inversa de todas elas satisfaz o que você quiser, porque é um conjunto vazio, né? Agora, por outro lado, se for no domínio, aí você tem um problema, porque assim, a imagem inversa de vizinhança tem que estar aqui nesse conjunto, vizinhança, só que se esse conjunto for vazio, a imagem inversa nunca vai ser vizinhança, a menos que a família lá seja vazia também, né, as vizinhanças de f de A. Mas assim, imagem inversa vai dar um conjunto e se isso aqui acontece, isso nunca vai ser vizinhança de A. Né? Mesmo que você tivesse uma função constante, ela não ia ser contínua nunca, porque você nunca não. Se do lado de lá também fosse vazio, ia ser contínua, mas imagem inversa de ninguém vai ser uma vizinhança, né? Então, isso aqui não tem muita serventia, não. Então, a gente vai proibir isso. Não pode, né? Mas a gente não escreve nenhuma propriedade assim. V de A igual a vazio não pode, né? A gente escreve assim. V de A é diferente de vazio, né? E dada a propriedade 2, que diz assim, se tiver um conjunto que é vizinhança de A, qualquer conjunto maior também é vizinhança de A. Se isso aqui acontece, tem um conjunto que é vizinhança de A. Então o X todo também é vizinhança de A, né? Então, dada a propriedade 2, essa propriedade 3 aqui, é equivalente a você dizer que o X todo é vizinhança de A, né? Escrever assim tem a desvantagem da gente ter que dar um nome para o espaço todo e chamar ele de X, né? Se fosse Y, você ia ter que dizer Y pertence às vizinhanças de A. Né? Dizendo que vizinhanças de A não é vazio, você não precisa fazer referência ao espaço todo, né? Mas é a mesma coisa esse e o outro, dada a propriedade 2, que diz que quando um conjunto é vizinhança de A, qualquer conjunto maior do que esse daí também é vizinhança de A. Né? Essa é a propriedade 3. Propriedade 4. Agora, eu acho que é a propriedade mais importante desses sistemas de vizinhanças. É a seguinte. Propriedade 4. O que está escrito aqui? Não está escrito que V e W são vizinhanças de A, implica. Não é assim que está escrito. Está escrito o seguinte, que a interseção de duas vizinhanças de A também é uma vizinhança de A. Certo? Eu acho que você deve dar sempre preferência à língua portuguesa ou qualquer outra língua humana, em vez de dizer, se V, W, isso implica, você só está lendo os símbolos, né? De qualquer forma, a interseção de duas vizinhanças é uma vizinhança. Isso aqui, olha só, quando na propriedade 2, que a gente colocou assim, se um conjunto é uma vizinhança, então qualquer conjunto maior é uma vizinhança, a gente estava acrescentando conjuntos grandes, né? E a gente já viu, por experiência com os espaços métricos, que quando você acrescenta esses conjuntos grandes, você não perde nada em termos de convergência e continuidade. Continuidade você ganha, né? Mas porque a gente normalmente está colocando condições que ficam um pouco mais difíceis de serem satisfeitas quando os conjuntos são menores. Quando você aumenta os conjuntos, isso não gera nenhum problema em termos de convergência e continuidade. Né? No caso da continuidade, em vez de você dizer a imagem inversa de uma vizinhança contém,
você pode simplesmente dizer a imagem inversa de uma vizinhança é uma vizinhança, né? Em termos de convergência, se a sequência eventualmente entra num conjunto menor, ela eventualmente entra no conjunto maior. Essa propriedade 4 aqui é diferente, porque olha só, a gente meio que está acrescentando conjuntos nessa família que são menores um pouquinho, né? Mas olha só, em termos de continuidade, o que acontece? Se você tem aqui uma sequência, a partir de um determinado momento, ela entra no conjunto V, e a sequência, a partir de um outro momento, entra no conjunto W, se você pegar um momento lá na frente, que está na frente dos dois, nesse momento a sequência vai ter entrado tanto no V quanto no W e não saído mais, né? Então, permitir que essa interseção esteja lá dentro, apesar desses conjuntos serem menores do que V e W, isso não interfere na convergência de sequências, porque dados dois momentos, um momento em que a sequência entra em V e um momento que a sequência entra em W, dados esses dois momentos, se você pegar um momento qualquer lá na frente, a sequência vai estar entrando tanto em V quanto em W. Então essa interseção aí, ela não atrapalha a convergência. Eu queria chamar a atenção o seguinte, você viu? Porque sequência é nos números naturais, né? Você viu que ao invés de eu dizer, em um determinado momento ela entra no V e num outro momento ela entra no W, e você só precisa pegar o momento mais na frente, eu coloquei eles assim, um do lado do outro, né? E você tem um momento que entra em V, um momento que entra em W, e você pode pegar um momento que esteja na frente dos dois, e aí a partir desse momento ela entra tanto em V quanto em W. Existe um conceito que é o de redes, ao invés de sequências, e as redes são como as sequências, só que elas são indexadas por conjuntos que não são os números naturais. E aí, esse conjunto de índices vai ter essa propriedade importante. Dados dois índices, você tem um mais lá na frente, que está na frente dos dois ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, numa relação de ordem de famílias de subconjuntos, né? De um conjunto qualquer. Você pode ter um conjunto, outro conjunto, um pode estar contido no outro, eles podem ser comparáveis, né? Mas eles podem ser não comparáveis. Né? Nem um está contido no outro, nem o outro está contido no um. Então, não é uma ordem linear, assim, né? Não é uma ordem total, né? E aí, tem alguns desses conjuntos que, apesar de não serem lineares, apesar de não ser uma ordem total, dados dois deles, se você pegar a união é um cara que está na frente dos dois, é maior do que os dois, né? E se você pegar a interseção é alguém que é menor do que os dois. Então, dados dois, você consegue um que esteja lá na frente dos dois, né? Normalmente, quando se fala em conjunto, você prefere a ordem reversa, né? O que está mais na frente é o conjunto menor. Então, dados dois conjuntos, o que está mais na frente é a interseção dos dois. Então, tem algumas relações de ordem que têm essa propriedade. Dados dois, você consegue um mais na frente, que está na frente desses dois. Isso é chamado de um conjunto dirigido. E para falar de redes, em vez de usar os números naturais como entes, não vai ser xn, vai ser um x lambda, e esse lambda são índices em um conjunto dirigido. E aí você vai poder falar de convergência de redes e tal, exatamente da mesma maneira. E essa propriedade de interseção está relacionado com essa coisa de você sempre poder, dados dois, né? Se a sequência, a partir de um momento, entra em V e a partir de um outro momento entra em W, se você conseguir pegar um momento que esteja na frente dos dois,
partir desse momento ela entra tanto em V quanto em W. Aqui essa interseção, né? Então a gente vai acrescentar esses conjuntos em V e em W, que são menores um pouco, e essa noção de convergência não vai mudar. Agora, isso tem outras vantagens, né? Por exemplo, se você está fazendo um argumento lá qualquer, né? Às vezes você consegue garantir que determinada condição é satisfeita para todos os pontos em uma vizinhança, V. E aí, você usando um argumento parecido, você consegue garantir que outra condição, então você tem uma condição A, e você tem uma condição B, e a condição A é satisfeita para todo mundo em uma determinada vizinhança. A condição B é satisfeita para todo mundo em outra vizinhança. Se você fizer a interseção desses dois, você tem agora uma vizinhança onde as duas condições são satisfeitas, né? Então, às vezes você pega uma função contínua lá e você não quer que o f dos determinados pontos lá, você não quer que eles pulem muito longe. Então, você escolhe uma vizinhança pequenininha lá no contradomínio, que vai impor a restrição que você quer, pega a imagem inversa, isso dá uma vizinhança, né? Então você sabe que todos os elementos dessa vizinhança, quando eles são jogados lá na frente, eles têm a propriedade que você quer. Eles não se distanciam muito do f de A, coisa desse tipo. Se você tiver uma outra função que joga A em outro lugar, mas essa função é contínua também, e você quer controlar tanto a função f quanto a função g, né? Você controla também a função g, pega uma vizinhança, a imagem inversa vai ser uma vizinhança. Então você tem duas vizinhanças que, para uma delas, todos os pontos dessa vizinhança satisfaz a condição que você quer em relação à função f. A outra vizinhança, todos os pontos daquela vizinhança satisfazem a condição que você quer com respeito à função g. Se você fizer a interseção, você vai ter uma vizinhança. Por que uma vizinhança? Porque a interseção de vizinhanças é vizinhança, e essa vizinhança, todos os pontos dessa vizinhança vão satisfazer essa condição tanto para a função f quanto para a função g, né? É muito comum esse tipo de argumento. Então, isso daqui também vai ter essa vantagem, né? Bom, eu vou resumir um pouquinho as propriedades que a gente tem até agora, e depois a gente ainda acrescenta algumas. Bom, então, resumindo, até agora a gente tem essas propriedades aqui, né? Toda vizinhança de A contém o ponto A. O ponto A está tão próximo de A quanto você queira, né? Tão próximo quanto você queira quer dizer para toda a vizinhança, né? Então, para toda a vizinhança de A está lá dentro. Outra coisa, se vê uma vizinhança de A, qualquer conjunto maior do que V também é uma vizinhança de A, né? Até aí tranquilo. A princípio, essa propriedade 1 aqui tem uma implicação simples, que é o seguinte. A implicação é que esse conjunto V, em particular, ele não é vazio. Se o ponto A está lá dentro, ele não é vazio. Então, o vazio não pertence a essa família de vizinhanças de A. Isso é diferente de dizer que a família não é vazia, né? Certo? A família não é vazia, tem gente lá dentro, e o conjunto vazio não está lá dentro. É o que está escrito ali, né? Então, em particular, nenhum conjunto na família de vizinhanças é vazio, né? A outra propriedade é que a família de vizinhanças não é vazia, sempre tem um conjunto lá dentro, né? E dada a propriedade 2, isso é equivalente a dizer que o X todo está lá dentro, né? Por fim, a última e mais importante propriedade, aliás, não é a última, eu ainda vou colocar mais uma, mas uma propriedade importante é essa daqui, ó. Interseção
de vizinhanças é vizinhança, né? A gente já viu que se a gente tem uma sequência que converge para A, significa que ela eventualmente entra nessa vizinhança verde. E ela eventualmente entra nessa vizinhança vermelha. Então a sequência eventualmente entra na interseção das duas vizinhanças, né? Então tá aí a interseção de duas vizinhanças é vizinhança. Bom, antes de falar da propriedade 5, eu quero ilustrar um pouquinho a ideia. Então eu vou apagar isso aqui. A gente está aqui pensando um pouco sobre a próxima propriedade do sistema de vizinhanças de A, né? Então eu tenho aqui um ponto, poderia ser o ponto A, né? E esse aqui é o ponto A, poderia ser não, é um ponto A. Imagina que a gente tem uma sequência, que são essas bolinhas vermelhas, convergindo para o ponto A, né? E aí você imagina também que cada uma dessas bolinhas vermelhas, na verdade, é o limite de uma outra sequência que converge para ela. Então, cada bolinha dessa é o limite de uma sequência assim, né? E aí, dizer que essa sequência vermelhinha converge para A é a mesma coisa que dizer que para toda vizinhança de A, eu desenhei aqui uma vizinhança de A, essa verdinha. Então, para toda vizinhança de A, a partir de um determinado momento, que é esse aqui, vamos supor que esse ponto vermelho está dentro dessa vizinhança, a partir desse momento, a sequência entra nessa vizinhança e não sai mais, né? Só que aí, olha só, esse cara aqui, ele é o limite dessa sequência. Essa sequência não entra naquela vizinhança. Mas essas outras aqui, elas entram, né? Então, uma pergunta é assim, será que eu não consigo construir por um processo meio que diagonal uma sequência desses pontos pretos que converge para esse ponto A, né? Vamos ver uma coisa que permita isso, né? De certa forma. Por que que isso funcionava para os números não, perdão, para os espaços métricos, né? A gente construía, se um ponto fosse limite de uma sequência e cada ponto dessa sequência fosse limite de uma outra sequência, você consegue construir uma sequência aqui convergindo para aquele A, né? E uma coisa que permite isso é o seguinte, é que a bola aberta é aberta, né? Porque o que acontece? Esse desenho aqui nem ficou muito bom para falar da bola aberta, não. Mas imagina que tem uma vizinhança de A, porque a bola aberta é uma vizinhança de A contida nessa verde, é uma vizinhança de A que é aberta. Vou desenhar, não vai ser no formato de uma bola não, mas deixa eu desenhar aqui. Então, da mesma forma que lá nos espaços métricos, qualquer vizinhança de A contém uma bola centrada em A, e essa bola é vizinhança de todos os seus pontos, ou seja, a bola aberta é aberta, eu desenhei aqui uma vizinhança de A um pouquinho menor, mas ela é tal que ela é vizinhança não só de A, mas ela é vizinhança de outros pontos, de todos os outros pontos que estão nesse carinha, nessa vizinhança azul aqui, né? É um conjunto aberto essa vizinhança azul. Ela é vizinhança não só do ponto A, como ela é vizinhança desses outros pontos vermelhos ali também, né? Então é um conjunto um pouco menor que tem essa propriedade dele ser vizinhança não só do ponto A, como também dos outros pontos todos, né? É um conjunto aberto. Aí você fatalmente excluiu, pelo menos esse cara ali, né? Ele é menor, ele podia ser bem menor, mas esse aqui, ó, ele está excluído. Agora, o que que acontece? Essa sequência, ela converge para o ponto A. Esse azul aqui é uma vizinhança aberta de A, né? Então,
olha só, se essa sequência converge para A, quer dizer que eventualmente esses pontos vermelhos, eles estão todos dentro dessa vizinhança, né? E aí, olha só, essa sequência aqui que converge para esse cara, eventualmente ela também vai estar na vizinhança. Então, não só o vermelho eventualmente entra, mas essa sequência que converge para o vermelho que está lá dentro, também eventualmente entra. Por quê? Porque esse conjunto azul aqui de dentro, ele é um aberto, né? Ele é vizinhança de todos os seus pontos, certo? Mas mesmo que ele não fosse um aberto, a gente tem essa coisa da operação de interior, né? Então, eu vou chamar esse verde de W. W. E a gente tem aquela operação, o interior de W. O interior de W. Mais para frente, a gente vai ver que, de fato, o interior de W é um conjunto aberto. Ele é vizinhança de todos os seus pontos. Mas, por enquanto, o que a gente tem é a definição de interior, que é igualzinha à definição dos espaços métricos. São todos os pontos para os quais o W é vizinhança, certo? Então, o interior são todos os pontos para os quais W é vizinhança. E o que a gente vai querer é que esse cara aqui também seja uma vizinhança de A, né? O que eu quero dizer com isso? Que, eventualmente, essa sequência vermelha entra aqui. Não só ela entra no verde, como ela entra no interior do verde, certo? E qual é a propriedade do interior? É que o verde é uma vizinhança não só de A, mas também desses pontos interiores. Então, se o verde é uma vizinhança desse carinha aqui, por exemplo, significa que essa sequência que converge para ele, eventualmente entra no verde, né? Essa sequência aqui que converge para o outro, eventualmente entra no verde também, né? Então, o fato de o conjunto W ser uma vizinhança implicar que o interior, que é potencialmente um conjunto menor, também seja uma vizinhança, vai garantir esse tipo de coisa aqui, né? Não garante que a gente consegue construir uma sequência que converge. Essa coisa de sequência é um pouco mais complicado. Mas ela vai fazer com que, no momento que essa sequência entrar no interior de W, e esse cara é uma vizinhança, então essa sequência ela entra no interior de W, no momento que isso acontecer, o W vai ser vizinhança desse ponto também. E aí, qualquer coisa que convirja para esse ponto tem que entrar em W também, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui que eu desenhei, que não está no interior de W, poderia ser que ele tivesse essa sequência convergindo para ele e essa sequência nunca entrasse em W, né? Mas, se o interior de W é vizinhança, então, em vez de considerar W, eu posso considerar o interior de W para concluir que a sequência eventualmente ela entra não só em W, ela entra no interior de W. Isso significa o quê? Que esse ponto vermelho ali, ele não só está em W, como ele é tal que W é uma vizinhança dele. Esse ponto aqui, ó, ele está em W, só que no bordinho, o W não é uma vizinhança desse ponto, né? Então, essa condição aqui, ó, o interior de W também é uma vizinhança, é que permite esse tipo de construção, né? Num certo sentido, isso tem a ver com essa coisa de você tem uma sequência aqui que converge, você conseguiu não construir uma sequência que converge para aquele lá. Isso, na verdade, em geral não dá, mas para os espaços métricos funciona, né? E aí nos espaços métricos você tem aquela coisa, né, do fecho
ser idempotente. Isso vai valer também em topologia geral. Se você passar o fecho 2 vezes, a gente ainda vai definir, mas a gente já definiu para os espaços métricos, só que a gente definiu usando vizinhanças. Então, vai funcionar igualzinho. O fecho é idempotente. Num certo sentido, você pode imaginar esses pontos aqui, que são os limites das sequências de bolinhas pretas, como se fosse o fecho desse conjunto das bolinhas pretas, né? Ou no mínimo eles estão no fecho, né? Então esses caras estão no fecho, né? E o ponto azul, como ele é limite da sequência vermelha, ele está no fecho do fecho, certo? E o que a gente está dizendo aqui é que se ele está no fecho do fecho, quer dizer, no fecho do fecho, então ele está simplesmente no fecho. Eu consigo construir, na verdade não uma sequência, mas a gente conseguiria construir uma rede, se a gente soubesse o que é uma rede. É uma generalização do conceito de sequência. A gente conseguiria construir uma rede que converge para esse ponto A. Então, se o fecho são todos esses caras que são limite, o fecho do fecho são os caras que são limite dos caras que são limite, né? E essa condição aqui, ele garante que eu poderia ter tomado esse limite aqui nos pontos pretos, né? Então, se você consegue aproximar o ponto A por um ponto vermelho e você consegue aproximar o ponto vermelho por um ponto preto, essa condição aqui garante que você consegue aproximar o ponto azul por um ponto preto direto, sem precisar passar pelo ponto vermelho, né? O fecho do fecho é o próprio fecho. Então, o fecho são os vermelhos e o fecho do fecho incluiria o azul, mas ele já está lá, porque você já consegue pessoas próximas a ele que estão ali no conjunto pretinho, né? Certo? Então, essa propriedade aqui, ela é importante para esse tipo de construção. Você está aproximando, porque construir sequência, na verdade, também é você aproximar, né? Um conjunto tal não está próximo do ponto A. Certo? Então, com essa condição aqui, você está dizendo assim, se os vermelhos estão próximos dos pretos e o azul está próximo do vermelho, então o azul está próximo dos pretos. A ideia é essa. A gente está relacionando, esse é um jeito de colar as coisas na topologia, né? Certo? Então vamos voltar para listar as propriedades, só para dar uma relembrada, fazer um apanhado geral aí, ok? Então tá aqui tudo de novo. Essas são as propriedades principais desses sistemas de vizinhanças. A propriedade 5, essa que a gente acabou de falar. Se V é uma vizinhança de A, o interior de V também é uma vizinhança de A, né? Só recapitulando, toda vizinhança de A contém o ponto A, em particular, nenhuma vizinhança de A é vazia, né? Se um conjunto é uma vizinhança de A, qualquer conjunto maior do que esse daí também é uma vizinhança de A. O X todo é uma vizinhança de A, ou seja, não é vazia essa família de vizinhanças de A, né? Deixa eu botar isso aqui. A família de vizinhanças de um ponto não é vazio, todo ponto tem ao menos uma vizinhança. Esse e esse são equivalentes, né? Dado que a gente já tem o item 3. Esse outro que eu coloquei em verde ali, ele não é equivalente a isso não, né? Ele só está dizendo que nenhuma vizinhança é vazia. Mas isso não é equivalente a dizer que toda vizinhança de A contém o ponto A, né? É diferente, um pouquinho. Bom, a outra propriedade é a interseção de duas vizinhanças é uma vizinhança. Isso, claro, pode ser colocado de maneira que parece um pouco mais geral, que é dizer assim, a interseção do número finito de vizinhanças é uma vizinhança também, né? E por fim,
Olha só, todas essas propriedades aqui, elas não relacionam diferentes pontos do espaço. Então, até o item 4, você podia ter pegado um ponto A e inventado um bando de vizinhanças para o ponto A. Pega um outro ponto B e põe um monte de vizinhanças do ponto B. Pega um outro ponto C, então pega todos os pontos e põe um monte de vizinhanças que satisfazem essas 4 coisas. Isso é moleza, isso é fácil de fazer. Agora, esse item 5 aqui, ele relaciona os pontos do conjunto. Então, quando você calcula o interior de V, na verdade, você está vendo outros pontos para os quais V é vizinhança, né? E aí, calculando o interior, o item 5 diz que esse interior, apesar de ser um conjunto potencialmente menor do que o próprio V, ele continuará sendo uma vizinhança, né? Então, esse item 5 é que junta, que cola todos os pontos da topologia, né? Esse é que diz realmente como é que os pontos se relacionam uns com os outros. É esse item 5 aqui, né? Ele é que é responsável pelo fato da operação de interior ser idempotente, a gente vai ver isso ainda. Ele é responsável pelas propriedades todas básicas, assim, desses conjuntos abertos, fechados, operação de interior, de fecho. Tem sempre aquela propriedadezinha que você fica assim, nossa, isso aqui não é óbvio, vem daqui, certo? Então, a idempotência da operação de fecho, o fato de o fecho ser o menor fechado que contém o conjunto, o fato do interior ser o maior aberto contido no conjunto, o fato da operação de interior ser idempotente, né? Essas coisas todas vêm daqui, certo? Bom, então vamos usar agora esse sistema de vizinhanças para construir aqueles outros conjuntos todos, interior, aberto, fechado, fecho, né? Os conjuntos especiais aí e essas operações, né, de interior e fecho. Vamos fazer isso usando só essas vizinhanças com essas propriedades aqui. É um pouco uma revisão da aula passada, né? Mas a gente vai ver que tudo que a gente precisava realmente era dessas propriedades para construir esses conjuntos exatamente com as mesmas propriedades que a gente listou para os espaços métricos, né?